Olha quem está chegando, Ivan Kleber. Adiantamos a participação do Ivan Kleber nesta terça-feira porque tem notícia importante, a atualização sobre o caso Hugo El Podio, o frango Carvajal. Ivan, querido, bom dia, seja bem-vindo, Ivan. Bom dia, Pitoli, bom dia, Borgo, e principalmente uma saudação especial a toda a audiência Auriverde Brasil. Pitoli, você me ouve bem, né? Perfeitamente, Ivan, em alto e bom som. Obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui. Ivan, você é muito querido da audiência, muito querido da audiência, você sabe disso. E qual é a novidade? O que você tem para contar para a gente, Ivan? É recíproco, eu também gosto muito da audiência aqui da Auriverde, Pitoli. É o seguinte, nós estamos acompanhando esse caso diariamente, não é? Então eu tive acesso ao site oficial ali onde são publicadas as atualizações do caso Carvajal, e ele seria julgado, Pitoli, no dia 29 de outubro agora, daqui a alguns dias lá em Nova York. O julgamento dele foi adiado para o dia 19 de novembro, portanto aí uns 22, 23 dias para frente. O Pitoli, que leitura a gente pode fazer desse adiamento do julgamento do caso Carvajal? A primeira delas, até por uma questão de honestidade intelectual com a nossa audiência, pode ser até que algum caso envolvendo uma questão burocrática ali interna do tribunal tenha adiado o julgamento, mas isso é pouco provável. Pitoli, se eles adiaram é porque muito provavelmente Hugo El Pollo Carvajal está colaborando e muito com as autoridades americanas e que o conteúdo entregue pela defesa de Hugo Carvajal às autoridades americanas é tão extenso, é tão vasto, é tão amplo que as autoridades precisam de mais tempo para averiguar esse conteúdo e essas informações que o Carvajal está trazendo. No último final de semana, nós tivemos a informação de que ele estaria disposto a entregar, não é, uma rede de operação da PDVSA, que seria o equivalente à Petrobras, lá na Venezuela, uma companhia petrolífera, não é, que irrigou aí movimentos de esquerda na América Latina, e inclusive beneficiando atores políticos como o ex-presidente Néstor Kirchner na Argentina, o atual presidente Gustavo Petro na Colômbia e Lula no Brasil. Essa pode ser a ponta do iceberg, Pitoli, porque para ele conseguir uma delação premiada e evitar uma prisão perpétua, ele precisaria entregar muito mais do que isso. Obviamente que essa informação é grave, é importante, precisa ser apurada, mas não seria o suficiente para evitar com que ele pegasse aí uma prisão perpétua. Então agora, com a informação que nós temos, e nós falamos disso na semana passada aqui na Auriverde, de que, olha, pode ser que eles adiem, se eles adiar é uma notícia boa. Aconteceu, adiaram por 20 dias, eu ainda não excluo que talvez adiem por mais 10 ou 15 dias, acho que agora não, mas essa possibilidade existe. Significa, Pitoli, que a quantidade de material que ele está entregando é tanta que eles precisam de mais tempo para averiguar. Eu entendo que as pessoas não tenham a pressa, talvez, não sei se esse é o termo correto, ou a ânsia de saber o que vai dar esse caso, mas, por outro lado, eu digo, é melhor que seja feita essa averiguação, com calma, que as autoridades possam ir a fundo nisso tudo, porque aí, uma vez que a gente tem a sentença do Carvajal, a gente vai ter certeza de que todo o processo foi respeitado e a investigação foi feita como deveria ser feita. Então, por um lado, pode frustrar um pouco o público, poxa, eu estava curioso para saber agora, dia 29, o que sai, o que não sai, mas, por outro lado, significa que o material é mais denso do que se imaginava. Pitoli. Ivan, Borgo por aqui. Fala, Borgão. Olá, Ivan, bom dia. Prazer falar contigo, meu irmão. Ivan, ontem conversando com a Elisa Robson, ela fez um livro, né, sobre o Carvajal e esteve novamente com ele na prisão, tendo algumas informações. E durante a nossa conversa, nós tratamos de um fato que nós temos a distinção, né? O executivo, o caso do governo Trump, e o judiciário, que é onde está sendo feita a colaboração premiada dele. Eu confesso que eu não lia bastante, não tinha um foco sobre o cartel Del Solis. Essa vinculação do Maduro como chefe de uma organização narcoterrorista, enfim, narcotraficante, aparece agora, recentemente. E justamente depois que o Hugo Carvajal foi preso nos Estados Unidos e começou a fornecer os materiais.
por que eu digo isso? Porque não há dúvida, pelo menos ontem nessa conversa com a Elisa, que todas essas ações dos Estados Unidos, as Forças Armadas no sul do Caribe, autorização da CIA poder atuar na Venezuela, enfim, essa operação americana está embasada em informações do Hugo Carvajal. Então agora, quando nós chegamos no setor, né, na área jurídica, no poder judiciário, independente dele ter feito a colaboração agora, independente do que ele venha mostrar de documentos, o governo americano, ao que tudo indica, já está se embasando nas informações e já está investigando. Quer dizer, a situação acho que vai ser muito mais rápida do que nós pensamos, e o fato dele entregar essa documentação no processo, no poder judiciário, eu vejo como uma situação aí secundária, porque o mais importante, ao que tudo indica, ele já entregou essas informações ao governo americano, e a CIA, por exemplo, a FBI, já está trabalhando com as informações dele, ou seja, já está em andamento, né, Ivan, essas operações dos Estados Unidos com base nas informações do Hugo Carvajal. Borgo, sempre uma alegria também estar aqui com você na Auriverde. Olha só, muito bom o seu comentário, mas eu quero colocar mais uma delação aí do Chapin, a gente comentou na semana passada, do filho do El Chapo. O Borgo, nesse momento, a gente está vendo uma corrida para ver quem delata mais e, de preferência, mais rápido. Porque quem delata primeiro consegue um acordo melhor do que quem delata depois. Obviamente vai entregar mais conteúdo. Então, além desse conteúdo do Carvajal, a gente tem do Chapinho aí, que pode ter entregue bastante material. Sobre o que você falou da questão do cartel de Los Solos, declaração não do Ivan Kleber ou do Pitoli, mas do secretário de guerra dos Estados Unidos, Peter Hegseth, que os senhores vão concordar que tem mais informação do que eu ou qualquer outro jornalista. Ele disse que os cartéis, declaração de 2-3 dias atrás, de que os cartéis da América Latina são a Al-Qaeda do hemisfério ocidental. É nesse nível que nós estamos falando. Eles estão comparando os cartéis de narcotráfico com a Al-Qaeda. E além do narcotráfico de drogas, pode ser que tenha escondido todo um outro esquema que eventualmente a gente vai descobrir ou não, né? Envolvendo aí operações de financiamento de candidatos, enfim, de influência de políticas de esquerda. O Borgo, tem uma questão importante. O Departamento de Justiça faz o trabalho dele. A administração Trump faz o dela. Só que se a administração Trump obter informações com o Departamento de Justiça que justifiquem classificar toda essa operação como uma ameaça ao solo americano, como uma ameaça a cidadãos americanos, aí o Departamento de Justiça tem que compartilhar as informações com a administração Trump. E eu imagino que a gente esteja justamente neste ponto aqui. Senão eles não iam classificar o cartel de Los Soles e equiparar o cartel de Los Soles com a Al-Qaeda. Então, como eu estou falando tudo isso para corroborar o que você está dizendo, que em um determinado momento a gente viu que a coisa acelerou. Óbvio que o principal fator que levou à aceleração aí dos fatos foi a vitória do Trump em novembro do ano passado. Não sejamos aqui inocentes de achar que se a Kamala Harris tivesse vencido as eleições, a gente ia estar aqui essa hora discutindo a delação do Hugo El Carvajal. O Joe Biden, enquanto presidente dos Estados Unidos, devolveu para a Venezuela o Alex Saab, que era um outro operador importantíssimo desse esquema. Então, a vitória do Trump foi preponderante para que tudo isso acontecesse. Em Israel, lá a questão do Hamas, a gente teve reféns que estavam com o Hamas, dizendo que eles começaram a ser mais bem tratados depois que o Trump venceu a eleição. E a gente viu essa corrida aí na América Latina, dessas pessoas começarem a delatar o que sabiam, depois que o Trump venceu a eleição, porque ninguém quer ser o último. O caso do Carvajal, ele é peculiar, porque é o seguinte, provavelmente a colega Elisa aqui, ela trouxe mais detalhes sobre isso, mas o Carvajal corre o risco de pegar uma prisão perpétua. E ele não quer isso. Então, da perpétua, numa dessa, ele entra até num sistema de proteção à testemunha. Ele ganha outro nome, vai viver no interior dos Estados Unidos sob a proteção de agentes federais dos Estados Unidos. Se a gente chegar nesse nível, Borgo, é porque ele entregou até a tataravó do Maduro. Ali ele entregou realmente tudo, né? A gente ia descobrir isso no dia 29 agora, vamos descobrir no dia 19. O bacana é que dessa vez o anúncio tem um horário. 10 horas da manhã, horário de Nova York, provavelmente vai ser por volta do meio-dia, horário de Brasília, quando começa o julgamento. Eu acredito que ali por 1h30, 2 horas da tarde, a gente já tem alguma coisa no dia 19, se não adiarem de novo.
Mas, repito, uma coisa que eu quero trazer para a audiência, Pitoli, é que se eventualmente adiarem de novo, ou enfim, é porque eles estão fazendo o trabalho. Eu não vejo isso como frustrante ou qualquer coisa do outro tipo. Seria frustrante ele pegar uma perpétua agora e toda a culpa de todo esse esquema cair só nele. Mas aparentemente não é o caso, Pitoli. Acredito. Agora, Ivan, já tratei desse assunto com o Maurício Galante. A prisão do Sarkozy... A prisão do Sarkozy por financiamento de campanha via Muammar Gaddafi, eu acho que deve estar Lula agora olhando para Maduro, né, e tentando entender o que pode acontecer, porque o modelo é o mesmo. É absolutamente o mesmo. E um detalhe muito importante. Os Estados Unidos está deixando claro que eles querem o Maduro vivo, não morto. O que tudo leva a crer, né, pela nossa experiência na área criminal, que o Maduro não é o último elo dessa corrente. Se os Estados Unidos querem o Maduro vivo, é porque ele tem muito a delatar, ele não é o topo, ele não é o fim. Ele tem muita gente. O que me leva a crer também, Ivan, que em breve nós teremos aí uma grande queima de arquivo. Avião caindo, pessoas infartando. Acho que vai ter tropeçar no fio da tomada. Né? Fio da tomada, pulou do prédio. Acredito que em breve, com essas delações, a hora que começarem a vazar, nós teremos uma grande queima de arquivo no mundo. Olha, então, pode ser. Agora, o caso do Sarkozy, perdoe-me, Pitoli, eu não sabia que vocês tinham comentado isso, e aproveito aqui para mandar uma saudação para o Galante, é uma pessoa que eu sempre gosto de ouvir e conversar, realmente ele traz muitas informações. Agora, a gente tem um paralelo com o Lula também, a gente teve denúncias na época, né, do Lula também ter recebido ali apoio financeiro ou apoio político do Muammar Gaddafi. No caso do Sarkozy, tem um elemento a mais, que os senhores vão lembrar aqui da chamada Primavera Árabe, que foi promovida pelo Barack Obama, né? Então, o Berlusconi, então primeiro-ministro da Itália, ele viajou até Washington e disse, ruim com o Gaddafi, pior sem ele. Não derrubem o Gaddafi, porque a coisa vai piorar na Europa, o fluxo de imigração vai aumentar, bem ou mal o Gaddafi mantém os portos da Líbia sob controle e a gente tem um fluxo migratório em direção à Europa controlado. Dito e feito, o Gaddafi caiu e aí a gente teve um boom de imigração de vários países da África e da Ásia em direção à Europa justamente pela Líbia. Agora, um dos principais arquitetos da queda do Gaddafi foi justamente o Sarkozy. O Borgo falou em queima de arquivo. Eu vou levantar um questionamento. Não sei se o Galante já levantou isso com vocês ou não, mas o Gaddafi pode ter sido a maior queima de arquivo da história recente da geopolítica mundial, porque aquele homem era literalmente um arquivo vivo. Pouca gente sabe, a Líbia tem muitas reservas de petróleo, ele se solidificou no poder e ele aproveitou toda essa influência dele justamente para expandir o seu poder, inclusive com essas operações financeiras bancando campanhas eleitorais. Só uma pergunta, o que o Sarkozy tinha na cabeça? Receber dinheiro do Gaddafi para bancar a campanha também? Isso aí é uma coisa que eu gostaria de perguntar para ele. Ele disse que é inocente, a gente precisa também trazer aqui. Então, falando em queimas de arquivo, talvez a queda ali do Gaddafi possa ter sido interessante para vários atores políticos, não somente para o Sarkozy. Um dia, quem sabe, a gente descubra a verdade. Agora, seria interessante, Pitoli, não sei se isso aqui foi abordado ou não, mas que, de repente, alguém do Congresso aí, da oposição, buscasse informações com as autoridades francesas, né, compartilhar informações, porque se tem a denúncia lá atrás de que o Lula tinha, digamos assim, um alinhamento com o Gaddafi, vamos usar esse termo, de repente, as investigações lá na França têm dados aí que podem ressuscitar esse caso. Não esperem que as autoridades francesas venham aqui no Brasil e, olha, tá aqui, descobrimos isso. Isso não vai acontecer. Alguém, de repente, podia pegar o avião e ir lá para Paris, né, Pitoli, e fazer alguma investigação, sei lá, buscar informação, uma vez que já teve a denúncia lá atrás do caso Lula-Gaddafi. Agora, Ivan, por mais que o Fábio Shor não goste, por mais que ele tente agora dizer que o que eu estou fazendo aqui é um crime, ele está tentando dizer isso, eu preciso tocar em 2 pontos, que é de fundamental importância. Felipe Martins, o caso para mim é bala de prata, sim. É bala de prata, sim.
Porque o que a justiça americana pode trazer de resposta para nós, pode, né, colocar em xeque e anular tudo o que nós estamos vivendo dessa mentira do 8 de janeiro, e ao mesmo tempo a prisão de Maduro pode ser, assim, decisiva para uma implosão ou explosão do governo Lula. Aí tem esse movimento Sarkozy na Europa, tem todo esse movimento agora com o Petro também, né? Todas as informações que vão chegando. O momento, por mais tenso que seja, eu comparei hoje, não sei para quem eu disse isso, aqui na rádio, hoje pela manhã, para o doutor Paulo. Eu falei assim, doutor, sabe aquele último round da luta do Rocky Balboa? Ele apanha até o último segundo quando ele consegue derrubar o seu oponente. É sempre assim no filme do Rocky Balboa, ele apanha até o último segundo. A gente segue apanhando, mas há uma esperança e que vem desses dois pontos, para a correção dessa mentira do 8 de janeiro e também para implodir esse governo Lula, que a gente sabe o que fez no verão passado. Ivan. Então, o Pitoli, sobre o caso Felipe Martins, eu digo para você o seguinte, a parte principal do comunicado do CBP, no dia 10 de outubro, é que eles estão investigando essa questão. Eu acho que aí a sua tese de que a bala de prata ganha força, né? Vamos ver o que vai sair dessa investigação do CBP lá nos Estados Unidos. E sobre o Maduro, a coisa é tão ampla que nós estamos falando da queda do Foro de São Paulo. Dependendo, eu não sei se eles vão conseguir levar o Maduro para os Estados Unidos para fazer uma delação premiada dele. Mas a queda do regime venezuelano, a gente está vendo o Gustavo Petro. Ontem ele convocou o embaixador da Colômbia nos Estados Unidos. Já está em rota de colisão com a administração Trump. A Colômbia faz parte do esquema. Eu estou ao vivo, obrigado. Valeu. Pareceu uma pessoa que vai orar por mim, tudo bem. A gente nunca disse que não, né? Como é que é? Como é que é, Ivan? O que aconteceu? Ele disse que vai orar aqui. Apareceu uma pessoa falando em português dizendo que vai orar aqui pela gente. Amém, pode orar. Amém, a gente não dispensa nenhuma oração. Nenhuma oração. Nunca, nenhuma. Acho que ele viu falando português. Desculpa, ao vivo tem disso, né, Pitoli? Então, assim, tem a Colômbia agora em rota de colisão, então tem muita coisa acontecendo. O Pitoli, você usou o termo da questão da poeira debaixo do Rocky Balboa, né? Eu já estou achando que tem tanta poeira debaixo desse tapete que não está dando mais, não dá para esconder. E você comentou com o doutor Paulo a mesma coisa que eu comentei com um amigo ontem. Eu falei para ele, olha, eu estou na sensação, com aquela sensação, nós estamos indo para o último capítulo. Se essa história toda fosse uma série televisiva, começou lá em 2018, 2019, 2015, com a Lava Jato, a sensação que eu tenho é que a gente está indo para o último capítulo mesmo, ou para o bem ou para o mal, não sei, mas a história está indo para um desfecho, porque é tanta coisa acontecendo, e aqui eu ressalto o trabalho da mídia independente, várias pessoas, né, atuando em várias frentes diferentes. Então você tem o caso aí do Felipe Martins, que você comentou, esses últimos 2, 3 dias estou mais focado no caso do Carvajal, tem tantos outros casos, e a gente vai se ajudando e vai levando isso para o público. Eu acho que isso é interessante a gente ressaltar e passar isso justamente para as pessoas que acompanham aqui a Ouro Verde, a mídia independente, de que realmente não é uma ponta solta, são várias, mas aparentemente essas pontas agora estão começando a se conectar, viu, Pitoli? Ô Ivan, essa justificativa do delegado Fábio Schor de atribuir ao Felipe Martins, ou a ele, ou a equipe, enfim, ele fala lá os golpistas, a milícia digital, mas o que seria, óbvio, o Felipe Martins. Essa justificativa da fraude do I-94, colocando a responsabilidade no Felipe Martins, como se ele tivesse fraudado o documento que o manteve na cadeia, que acabou com a vida dele. O delegado da Polícia Federal joga a responsabilidade ali, pelo menos os indícios, nas costas do Felipe, como se ele tivesse fraudado o documento que acabou com a sua vida, o que ultrapassa até o absurdo, tem um limite. Só que essa justificativa ultrapassa todos os limites do absurdo. Você já viu algum paralelo na história de uma atrocidade jurídica, de um absurdo tão grande desse aí? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte, é uma mentira dita 1000 vezes, né? Como eles têm aí 1000 veículos de comunicação do consórcio, eles vão pagando todo mundo para todo mundo ir replicando e ali passa a ser verdade. Você já viu algum paralelo na história
de um absurdo, de uma coisa tão grotesca como essa? Na verdade, quem transforma a imprensa em milícia digital é quem a patrocina. E essa ainda, né? E além de ter uma situação absurda dessa, ainda quer criminalizar a advocacia e o jornalismo que está denunciando esse absurdo. Você já viu algo parecido na história? Algum paralelo, Ivan? Olha, Borgo, antes de mais nada, me parece uma tentativa de ganhar tempo. Não sei para quê, mas me parece isso no primeiro momento. A questão narrativa e tudo mais. Respondendo a sua pergunta, a gente nunca vai ter acesso a todos os documentos e todas as atrocidades que foram cometidas na União Soviética. Mas é disso que a gente está falando. Para buscar um paralelo, Sim. A gente precisaria ir no fundo ali dos porões da KGB lá na ex-União Soviética. De cabeça, sem fazer uma pesquisa, eu não me lembro de algo semelhante assim, de dobrar a aposta mesmo, né? Triplicar, já estão quadriplicando a aposta. É por isso que eu abri o comentário falando do caso do Felipe Martins sobre a investigação que está acontecendo interna lá dentro do CBP e autoridades americanas. É dali que vem a resposta. Não sei quanto tempo vai levar essa investigação. Acredito que a defesa do Felipe Martins esteja acompanhando isso lá nos Estados Unidos. E, portanto, é dali que eu acredito que nós teremos todo o enredo que foi construído em torno desse caso com a resposta. Que pode ser surpreendente nesse caso, viu, Borgo? Então, olha, eu devolvo para você. Bom, Ivan, eu quero te agradecer mais uma vez, ter passado por aqui, trazido essa notícia importante sobre o julgamento do Cavadial e pedir para a audiência, né, para quem ainda não segue, Ivan Kleber Fonseca, esse Kleber é com K, Ivan Kleber Fonseca, no YouTube, também no Instagram. Ivan tem conteúdo produzido exclusivamente por Instagram da Auriverde Brasil, que é uma honra para nós. Ivan, você já deu uma olhada ali no chat, você vai entender o tamanho do carinho da nossa audiência por ti e pelo teu trabalho, irmão. E eu aproveito para mandar um abraço. Às vezes eu estou aí no chat também, viu? Fico quietinho ali, eu mando um oi, mas às vezes eu estou no chat também. Muito obrigado, Pitoli. E por quebrar aí o protocolo, é que eu achei que esperar até mais tarde essa notícia do Carvajal, né? Tendo a informação, e eu já tinha verificado ela, eu achei de importância trazer isso para o público agora, né? Então, nós estaremos acompanhando, eu estou diariamente, Pitoli, acompanhando essa questão do Carvajal aí, tendo novidades, atualizações, a gente traz para a audiência. Um abraço para o Borgo também aí, e um bom prosseguimento desse programa, Pitoli. Um abração. Valeu, irmão. Obrigado pelo cuidado e pelo carinho. Esse é Ivan Kleber nas redes sociais, no @Ivan Kleber Fonseca. Você segue o trabalho desse gigante.